Fala Fundão, eu sou o Thiago e você está aqui no História para Fundão para a gente fazer um giro pelo mundo e o que aconteceu no janeiro de 2026, não é? Eu quero falar sobre o Fórum Econômico de Davos, ou Davos, como a gente fala em português brasileiro, que acontece na Suíça, não é? Neste ano aconteceu entre os dias 19 a 23 de janeiro e todo mundo esperava a fala do Donald Trump, não é? Mas eu quero sinalizar a fala de dois líderes do Canadá e da França, Emmanuel Macron e o Carney, premier do Canadá, porque eles foram um contraponto relevante aí frente a Donald Trump. Para variar, eu estou aqui com as minhas anotações, né, para a gente ter uma noção aqui de geopolítica e, portanto, eu peço licença para recorrer vez ou outra, ok? Então, esse fórum econômico, o Fórum de Davos, ele é muito importante. Quem critica o fórum diz que ele é muito elitista, ao colocar estadistas, banqueiros, né, que ele não reflete bem a realidade do mundo. Mas quem elogia ou entende a sua relevância, sinaliza que do ponto de vista geopolítico é um dos poucos lugares que os líderes mundiais, né, do G7, do G20, do BRICS, enfim, que eles se reúnem de maneira estratégica para pensar a economia, mas perpassa política e geopolítica, ok? Pois bem, eu quero destacar Macron, ele chegou de óculos esportivo, inclusive disparou a venda no país de origem, no seu país, né, um óculos meio azulado aí. Ele também estava gravando agora, né, eu estou gravando essa aula aqui no finalzinho de janeiro, e ele estava com a premier da Dinamarca e com o representante da Groenlândia também com o mesmo óculos. Ele está com um problema aí ocular, né, um dos olhos, e ele sinalizou de que a Europa pode ser devagar, pode ser às vezes mais lenta, mas que ela estabelece em marcha com leis, com regras, e prefere tudo isso do que valentões. Era algo direto a Donald Trump, não é? Sinalizou também a Groenlândia, sinalizou a necessidade de falar, de usar a bazuca econômica, que é um termo usado para uma represária, uma provável represária que o bloco poderia ter com qualquer opositor, no caso com os americanos, depois daquele acordo do ano passado que a União Europeia fez com Donald Trump ali no tarifácio, né? Esse acordo da bazuca econômica não seria mais necessário, porque quando o Trump vai falar o seu discurso, primeiro que ele fala que não vai usar força em relação à Groenlândia, acalma os ânimos, né? E ele sinaliza que não vai ter as tarifas que ele prometeu sobre os países europeus, junto com a Dinamarca, que enviaram tropas, como a gente já falou aqui no vídeo anterior. Sugiro que você busque esse vídeo para sua preparação mesmo em geopolítica, em vestibulares, nas aulas de história, de geografia, de humanidades, ok? Dos seriados diversos. Pois bem, eu quero sinalizar a fala do Macron, e quando ele saiu, né, ainda de óculos, ele foi falar com a imprensa francesa e internacional, e ele sinalizou sobre não é tempo de colonialismo, nem de imperialismos, sinalizou a importância da soberania do território do Reino da Dinamarca, da Groenlândia, e uma fala uníssona em relação aos europeus, né? E eu quero destacar o Mark Carney. O Mark Carney é muito importante, o premier do Canadá, porque ele é uma espécie de resultado da ação de Trump. Quem não lembra que ali no início do governo Trump, ele chamou o Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, de governador Trudeau, né? E recentemente também ele colocou uma bandeira sobre o Canadá, junto com a Groenlândia ali, a bandeira dos Estados Unidos da América, né? E aí o partido dele, que estava enfraquecido, tudo levava à ideia de que perderia as eleições, consegue ganhar a eleição, o Carney é eleito, e com essa pauta nacionalista, não é? O nacionalismo canadense, uma unificação, inclusive, ali frente aos Estados Unidos, inclusive a população local fazendo boicotes aos produtos dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos tinha no México e no Canadá parceiros estratégicos no famoso NAFTA,
que se encerrou ali no primeiro governo Trump, não é? Recebe um outro nome com as iniciais dos países, e agora no governo Trump 2 virou uma bagunça, né? Enfim, então McCartney ele vai fazer contrapontos importantíssimos. Primeiro, ele escreve o discurso de próprio punho, isso é muito raro. Geralmente você tem os assessores, pessoas experimentadas em direitos internacionais, no corpo diplomático, não é? No caso do Canadá é uma monarquia constitucional, então ainda tem isso, né? O diálogo com o monarca que é o chefe de Estado, no caso o Charles III do Reino Unido. Ele escreve do próprio punho e isso é um quebra de paradigmas, né? E ele fala que o mundo que a gente está vivendo está quebrando as regras estão sendo quebradas. Alguns analistas de língua portuguesa e de língua francesa sinalizaram como o principal contraponto a Donald Trump, embora ele falou primeiro que Trump no Fórum de Davos, não é? Ele falou das potências médias, nesse sentido o Canadá se encontra escalado aí em muitos aspectos. As potências médias, né, ou os poderes médios, eles não devem aceitar coerções, intimidações, e eles têm que se juntar frente aos valentões, né? Falado ali por Macron. Caso contrário, as potências médias e os países pequenos não estarão à mesa, mas serão o cardápio. Isso achei forte. Sinalizou a necessidade de diversificar os parceiros, destaque aí para o Reino Unido, para a Europa como um todo, para a China, para a América Latina, e aí no caso da China é novamente um tiro no pé do Donald Trump, não é? Porque ele fortalece o nacionalismo canadense. Ora, gente, o Canadá é maior que os Estados Unidos, é o segundo maior país do mundo, né? Ele analisa, querendo afastar a China, ele aproxima da China e, enfim, os Estados Unidos tem uma das principais características dos americanos frente aos chineses é a rede de parcerias, de parceiros estratégicos, de aliados sem precedentes, e é o que muitos analistas sugerem que é o que Trump tem queimado dia após dia com essas ações, desde o tarifaço na parte econômica, a coerção no uso da força, há uma série de medidas diversas, né, documentos sobre a Europa como um lugar, um locus enfraquecido. Desde tudo isso, o que Trump tem feito para muitos analistas é justamente permitir que antigos aliados caiam no colo da China. Pois bem, Trump recuou nesse discurso, como eu disse. Ele diz que não vai usar a força, disse que precisa da Groenlândia para o domo de ferro ou de ouro, né, domo dourado, né, e ele precisa disso para proteger ali o Ártico e o próprio território. Eu nem preciso sinalizar, eu já falei no vídeo da Groenlândia de que o Alasca, né, que é Estados Unidos, é o estado americano, faz fronteira, mesmo que marítima, com a Rússia, não é? Ali em Bering ou Beríngia. Enfim, eu vou fazer mais 2 vídeos que eu vou comentar sobre os Estados Unidos, sobre Trump, nessa questão da escalada aí, né? O primeiro é esse vídeo, o outro vai ser sobre Lula e Trump, no primeiro telefonema dos dois, em relação a depois ali do contexto da Venezuela, de Maduro, e um outro vídeo sobre o ICE, esse contexto aí étnico, racial, de segurança, a questão dos imigrantes, da população latina nos Estados Unidos. Tamo junto!